Origem da vida, 5 perguntas que merecem respostas. Vamos falar só um pouquinho sobre dentro da fábrica, né? Rápidas e eficientes. Suponha que você tenha recebido permissão para passar pelos seguranças, né? A membrana celular possui seguranças que permitem a entrada e saída apenas de substâncias específicas. E agora está dentro da célula. O interior de uma célula procariótica está cheio de um líquido rico em nutrientes, sais e outras substâncias. A célula utiliza esses ingredientes básicos para fabricar os produtos de que necessita. Mas esse processo não acontece de qualquer jeito. Assim como uma fábrica eficiente, a célula programa milhares de relações ou de reações químicas que ocorrem numa ordem específica e no momento certo. Uma célula passa grande parte do seu tempo fabricando proteínas. Como? Primeiro, a célula fabrica cerca de 20 componentes básicos chamados aminoácidos. Esses componentes são entregues aos ribossomos, que podem ser comparados a máquinas automatizadas que unem os aminoácidos em uma sequência precisa a fim de formar uma proteína específica. As operações de uma fábrica talvez sejam controladas por um computador central. Do mesmo modo, muitas das funções de uma célula são controladas por um programa de computador ou um código conhecido como DNA. O ribossomo recebe do DNA uma cópia das instruções detalhadas sobre a fabricação de uma proteína específica. O que acontece à medida que a proteína é fabricada é impressionante. Cada proteína é dobrada num formato tridimensional específico. É esse formato que determina a função de cada proteína. As enzimas são exemplo de proteínas fabricadas pelas células. Cada enzima é dobrada em um formato especial para acelerar uma reação química específica. Centenas de enzimas agem em conjunto a fim de regular as atividades da célula. Imagine a linha de produção de peças de um motor. Cada peça tem de ser fabricada com precisão para que o motor funcione. De modo similar, se uma proteína não for fabricada com precisão e dobrada no formato correto, ela não será capaz de cumprir sua função e pode até danificar a célula. Como a proteína sabe para onde deve ir, cada proteína contém uma etiqueta de endereço que garante sua entrega no local onde ela é necessária. Embora milhares de proteínas sejam fabricadas e entregues a cada minuto, todas as proteínas chegam ao destino correto. Por que esses fatos são relevantes? As moléculas complexas, nas mais simples formas de vida, não são capazes de reproduzir sozinhas. Fora da célula, elas se desintegram. Dentro da célula, elas não podem se reproduzir sem a ajuda de outras moléculas complexas. Por exemplo, as enzimas são necessárias para produzir o trifosfato de adenosina, ou ATP, uma molécula especial que armazena energia. Mas a energia do ATP é necessária para produzir enzimas. De modo similar, o DNA, que analisaremos na seção 3, é necessário para fabricar enzimas. Mas as enzimas são necessárias para fabricar o DNA. Além disso, outras proteínas só podem ser feitas pela célula, mas a célula só pode ser feita com proteínas. Algumas células do corpo humano são feitas de cerca de 10 bilhões de moléculas proteicas e de centenas de milhares de tipos. Então, a fábrica, como as proteínas são fabricadas? Assim como uma fábrica automatizada, a célula é cheia de máquinas que produzem e despacham produtos complexos, rápidas e eficientes. Algumas bactérias podem fazer réplicas de si mesmas em 20 minutos. Cada célula bacteriana faz uma cópia completa do programa de computador que a controla e daí se divide. Se tivesse uma fonte inesgotável de nutrientes, uma única célula bacteriana continuaria a se multiplicar exponencialmente. Nesse ritmo, em apenas 2 dias, produziria um aglomerado de células com mais de 2.500 vezes o peso do próprio planeta. Células mais complexas também se replicam rapidamente. Por exemplo, quando você estava se desenvolvendo no útero de sua mãe, novas células cerebrais se formavam a incrível velocidade de 250 mil células por minuto. Em geral, fabricantes tendem a abrir mão da qualidade de seus produtos a fim de produzi-los com rapidez. Se as células realmente surgiram por acaso, como é possível que se reproduzam tão rápido com tanta eficiência? O microbiologista Radu Popa não concorda com o relato bíblico da criação. Ainda assim, em 2004, ele perguntou: como a natureza pode criar vida se nós falhamos em todos os experimentos realizados sob condições controladas? Ele também disse, a complexidade dos mecanismos exigidos para o funcionamento de uma célula viva é tão grande que parece impossível que eles tenham surgido simultaneamente e por acaso. Então, por causa de seu alicerce frágil, tem um arranha-céu, que está condenado aqui. Será que o mesmo não se dá com a teoria da evolução, já que ela não explica a origem da vida?
Como que não explica a origem da vida? É o design inteligente aqui, né? O que você acha? A teoria da evolução tenta explicar que a vida na Terra surgiu sem necessidade de intervenção divina. No entanto, quanto mais os cientistas estudam a vida, mais fica evidente que ela não poderia ter surgido por acaso. Para evitar esse dilema, alguns cientistas evolucionistas tratam a teoria da evolução e a questão da origem da vida como duas coisas distintas. Isso parece razoável para você? A teoria da evolução se baseia na ideia de que uma longa série de felizes coincidências produziu a vida. Propõe que outra série de incidentes aleatórios produziu espantosa diversidade e complexidade de seres vivos. Mas se a teoria não tiver um alicerce firme, o que acontecerá com as outras teorias que se baseiam nela? Um arranha-céu construído sem um firme alicerce não consegue se manter de pé. O mesmo acontece com a teoria sobre a evolução incapaz de explicar a origem da vida. Explicar a evolução, a origem, ainda está meio nebuloso isso. Depois de analisar brevemente a estrutura e o funcionamento de uma célula simples, a que conclusão você chegou? A vida surgiu por acaso ou é resultado de um projeto, de um design inteligente? Se ainda tem dúvidas, o que acha de examinar o programa central que controla o funcionamento de todas as células? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, até a próxima.